Olá, meus amigos, que Jesus nos abençoe em mais uma oportunidade de estudos, de reflexões, de cultivo de espiritualidade. Vamos iniciar através da prece, buscando os recursos do alto, vinculando nosso pensamento a Jesus, à espiritualidade superior, aos bons amigos espirituais, para que nos sustentem nessa hora de nossa existência, fortalecendo-nos com ânimo, com esperança, com coragem, com perseverança, que sigamos adiante compreendendo cada vez mais os porquês da nossa vida. Seja conosco, Senhor, e guarda-nos sempre em Tua paz. Meus amigos, do capítulo 27 do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel, nós temos Indicação de Pedro como título. E Emmanuel se aproveita da primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11, para nos oferecer: aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga-a. Comentários do benfeitor. A indicação do grande apóstolo para que tenhamos dias felizes parece extremamente simples, pelo reduzido número de palavras, mas revela um campo imenso de obrigações. Não é fácil apartar-se do mal, consubstanciado nos desvios inúmeros de nossa alma, através de consecutivas reencarnações. E é muito difícil praticar o bem, dentro das nocivas paixões pessoais que nos empolgam a personalidade. Cabendo-nos ainda reconhecer que, se nos conservarmos envolvidos na túnica pesada de nossos velhos caprichos, é impossível buscar a paz e segui-la. Cegaram-nos males numerosos, aos quais nos inclinamos nas sendas evolutivas, e, acostumados ao exclusivismo e ao atrito inútil no desperdício de energias sagradas, ignoramos como procurar a tranquilidade consoladora. Esta é a situação real da maioria dos encarnados e de grande parte dos desencarnados que se acomodam aos círculos do homem, porque a morte física não soluciona problemas que condizem com o foro íntimo de cada um. A palavra de Pedro, desse modo, vale por desafio generoso. Nosso esforço deve convergir para a grande realização. Dilacere-se-nos o ideal ou fira-se-nos a alma. Apartemo-nos do mal e pratiquemos o bem possível. Identifiquemos a verdadeira paz e sigamo-la. E tão logo alcancemos as primeiras expressões do sublime serviço, referente à própria edificação, lembremo-nos de que não basta evitar o mal, e sim nos afastarmos dele, semeando sempre o bem, e que não vale tão somente desejar a paz, mas buscá-la e segui-la com toda a persistência de nossa fé. Realmente, meus amigos, quando lemos essa frase de Pedro, nos chama a atenção pela simplicidade da sua construção. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Mas como é difícil aqueles com condições ainda medianas de entendimento espiritual, falando por mim, realmente colocar isso na prática. Porque não temos a construção à altura da mesma. Num determinado momento até temos idealizações no bem, nos propomos, fazemos planos, mas ficamos no campo do desejo e não da vontade, que é um atributo da alma. A vontade, entre aspas, é fraca, porque o nosso traço ainda nos repleta de determinadas vibrações que a fragilizam. Os nossos traços inferiores. Aquilo que nos aprisiona ainda aos instintos, às sensações,
as más paixões, de tal modo que o mal, que é criação do homem e não de Deus, porque Deus só fez as coisas boas, soberanamente justo e bom que é, em sua perfeição, o mal, que é todo desvio da lei, ainda está intenso dentro de nós. Porque temos pontos vulneráveis, temos tormentos. E, embora tenhamos referências já no Evangelho, há 2 milênios que nós o conhecemos, esbarramos nessa decisão, nesse querer efetivo. Sabemos que é importante perdoar, apartando-nos do mal da vingança, da mágoa, do ressentimento, do rancor. Mas, como é difícil fazer o bem do perdão, porque vai ser necessário empatia, nos colocarmos no lugar do outro, analisarmos as virtudes alheias, sermos gratos ao bem que o outro já fez, termos a indulgência perante o outro que pode ter falhado por um momento difícil que ele teve no dia, uma fase complexa da vida, um problema de ordem material, moral, que acontece com todos, e teve aquela resposta, aquela atitude. Para fazer isso é necessário muito esforço. E como ao longo do tempo não desenvolvemos, esse pontapé inicial ainda é difícil de ser dado. Mas, quando no esforço, na renúncia, iniciamos o processo, os passos seguintes são mais simples. O próprio Emmanuel nos recomenda para que, quando formos vitoriosos sobre uma má inclinação, ainda que momentânea, registremos o momento. Que aquele instante mostre para nós mesmos que é possível. É possível vencer, é possível não realizar o mal que iríamos realizar. E é preciso também estar atento, porque muitos males, como estão incorporados em nós pelos prazeres em realizá-los, nós não nos damos conta. Criticamos e nem percebemos. Falamos mal desse, daquele, ainda sem uma reflexão mais profunda. Exaltamos o poder, o prestígio, a posse e o prazer, sem percebermos os exageros. Confundimos a boa ambição com a ganância, o necessário com o supérfluo. O necessário com o apego. E de tal modo que é necessário nessa hora, para que consigamos a paz, igual ele pede, busque a paz e siga. Buscar a paz é a nossa paz de consciência do dever retamente cumprido, de pacificação quanto a esses tormentos, eliminá-los. Porque quando buscamos preencher aquilo que não faz parte da nossa realidade espiritual, que não alimenta-nos espiritualmente, vivemos ansiosos. Estamos ansiosos pelas coisas que vão ficar no mundo, pelas coisas que são da terra, por aquilo que não levaremos quando da nossa desencarnação. Então, o que lhe tira a paz? O que o faz perder o sono? Qual é
a emoção que lhe desagrada, que surge de súbito? Qual é o desequilíbrio que ao longo da existência você constata na sua vida? Isso é buscar a paz, é fazer o contrário, uma nova construção para vencermos esses tormentos. E se identificarmos já é um grande passo, porque daí entramos no conflito. Muitas vezes éramos cegos para isso, agora a gente já enxerga. É algo positivo, porque agora eu vou me tratar. E nesse tratamento eu posso cair, nesse tratamento eu posso ter recidivas, mas no esforço vou me mantendo e vou fazendo uma nova construção. Pouco a pouco, mas tão mais rápido quanto maior for o esforço, o empenho e essa dedicação referida. Seguir até o momento da vitória, que chegará tão mais cedo quanto maior for o esforço. E se não vier pelo esforço, vem pela dor. Porque a dor é uma bênção que o Pai concede aos seus eleitos. E para que não nos percamos de forma indefinida nesse processo evolutivo, vem a dor nos convidando a uma retratação íntima, moral, a uma nova reflexão, a um novo caminho. Obviamente que ninguém quer sofrer. E as dores e os sofrimentos que hoje nós passamos é fruto desse ontem. É o reflexo daquilo que vivemos. Sempre tem uma ligação, uma coerência. Tem os porquês. Se tivéssemos aberto esse passado, e ainda bem que não está aberto para que não nos perturbemos, mas se tivéssemos as correspondências, perceberíamos que essa porta fechada foi devido àquilo, que essa dor é derivada de tal situação, que esse constrangimento foi originado por tal viciação, por tal vulnerabilidade moral. E as alegrias íntimas também são conquistas positivas. São merecimentos também, que por misericórdia nos chegam para que respiremos em meio à luta. Quando estivermos acima de todas essas questões infelizes que nos aprisionam à terra, daí não sentiremos mais essas dificuldades. Viveremos intimamente em plenitude, onde quer que estejamos. Então, apartemo-nos do mal. Façamos o bem disponível, possível, no nosso dia a dia. Vamos refletir toda noite qual foi o bem que eu fiz. Quais foram as oportunidades? Eu identifiquei as oportunidades do bem nesse dia? Uma ajuda a fulano, um apoio a Beltrano, ouvir esse companheiro, ajudar materialmente o outro, ajudar moralmente esse terceiro. Coisa simples, pois quem é fiel no simples, no pouco, também será fiel no muito. E dessa forma, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus pedindo forças, sabedoria, para identificarmos essas situações em nossa vida e, identificando-as, Mestre, permita que consigamos agir em nosso benefício e também do próximo, mas nesse processo de renovação, benefício nosso para não cairmos, para fazermos uma nova etapa de vida espiritual, vivendo como espíritos, ainda que num corpo de carne, na matéria, libertando-nos pouco a pouco das iniquidades. Guarda os nossos lares, os nossos entes queridos, envolve os companheiros que estão em hospitais, em clínicas de refazimento, aqueles que se encontram nos lares de idosos, nas creches, nas ruas, os desempregados, aqueles que desencarnaram, no dia de hoje, nessa semana. Que possam todos receber a tua vibração de paz e luz. Ilumine as nossas águas, depositando nelas os recursos que mais precisamos para o nosso bem-estar. Ilumina cada um de nós. Que essa luz sobre nós se instale, envolvendo os nossos centros de força, o nosso corpo físico e espiritual. E assim, refeitos, consigamos seguir adiante
pedindo também luzes para o nosso país, o Brasil, para que haja justiça. Justiça guiada por vossa misericórdia. Porque a vossa justiça, Senhor, é misericórdia. Que diante de tantos compromissos desse passado, consigamos, através da misericórdia, nas atitudes do amor, nos renovarmos como indivíduos, como famílias, como coletividades. E que consigamos fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que o próximo nos fizesse. E que um dia essa nação também seja guiada por valores morais e os governantes façam ao próximo aquilo que gostariam que também o próximo a eles fizesse. Muito obrigado, Jesus. Assim seja.